Estado de Nação 2017. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O debate sobre o Estado da Nação recebe hoje e agora Nelson Centeio, presidente da Comissão Política do PAICV na região política de Santiago Sul, Praia. Vamos, nos próximos momentos, debater mais um Estado da Nação na perspectiva deste dirigente político. Estamos em direto na TIVER, em simultâneo com a Rádio Dia e também nas nossas plataformas digitais. Nelson Centeio, muito boa noite. Boa noite. Começo por perguntar, enquanto político, como é que avalia o Estado da Nação em 2017? Bem, antes de tudo, queria agradecer o convite da TIVER, cumprimentar os senhores telespectadores, dizendo a sua pergunta, primeiramente, para dizer que o Estado da Nação poderia ser muito melhor. O MPD ganhou as eleições com duas bandeiras, a bandeira do desemprego e a bandeira de segurança, da questão da segurança nacional. Acho que são dois elementos que poderemos avaliar e ver o real estado da nação. São dois elementos que, de certa forma, determinam o desenvolvimento, portanto, do nosso país. Primeiramente, a questão da segurança. A questão da segurança, sobretudo aqui na nossa região política, não melhorou. Temos os últimos dados estatísticos mostram realmente que a questão de segurança, portanto, ainda prevalece. Isto é, envolvidos quase um ano e meio do mandato do MPD, a situação é constante. Portanto, não há melhorias, apesar de discurso e de promessas no sentido de materializar projetos com o objetivo de melhorar a situação da segurança. É claro que a segurança pode até pôr em causa o desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento do turismo, não é? Sabemos que o motor de desenvolvimento do nosso país é o turismo e o que está a verificar neste momento, sobretudo nas ilhas turísticas da Ilha do Sal e da Boa Vista, é preocupante. É preocupante porque pode até atenuar o crescimento do turismo nessas ilhas e que, de certa forma, também irá ter impacto negativo, não somente no crescimento económico do país. Portanto, a sua avaliação não é positiva? Não é positiva, não é? Portanto, e a questão do emprego, não é? Portanto, da promessa de criar 45 mil postos de emprego, verificamos e registramos todos os dias despedimentos, tanto a nível das empresas públicas, né? Mas também a nível do privado. Não há também um ambiente que favorece o crescimento da economia, apesar de discursos, né? Assistimos os governantes no discurso a propor e a pintar de cor de rosa, portanto, o ambiente de negócios no nosso país, mas infelizmente, portanto, não há o crescimento desejado capaz, portanto, de fazer crescer a nossa economia e gerar os 9 mil postos de emprego anuais. Portanto, feito o balanço, sobretudo na perspectiva da criação de emprego e na questão de segurança, né, que são dois elementos fundamentais do meu ponto de vista, podemos concluir que, portanto, o Estado da Nação não é nada bom. Olhamos agora para dentro do partido que dirige em Santiago Sul. Como é que vai? Como é que vão as coisas? Para além daquilo que tem vindo a público. Bem, primeiramente é para manifestar a nossa preocupação. Infelizmente, não é o desejo da nossa parte de discutir a situação interna do partido na comunicação social e nas redes sociais. Infelizmente, isso aconteceu, não é? Mas, de certa forma, há necessidade, o que mostra realmente que o partido precisa de mais espaço de debate. Talvez a nova era das novas tecnologias, né, mostra que há uma sociedade cada vez mais exigente que quer ser parte do desenvolvimento, parte das propostas, das soluções
não somente para o fortalecimento das estruturas, mas também como um novo paradigma da organização. Realmente a situação não é boa, não é? Porque há, sobretudo, posicionamentos diferentes sobre diferentes matérias, sobretudo na questão da organização dos processos internos, e aqui, portanto, nós temos posicionamento diferente da direção nacional do partido. Convidámo-lo para este debate na qualidade de presidente do PICV em Santiago Sul. Entretanto, o Conselho Nacional do Partido, que esteve reunido recentemente na Praia, recomenda eleições neste círculo, alegando que perdeu a maioria. Vamos pontualizar os factos e ver onde estará eventualmente a razão. O que é que aconteceu com a sua liderança? Bom, primeiramente para dizer que nós herdámos um partido numa situação extremamente difícil, não é? Perdemos as eleições a nível nacional e na nossa região política, perdemos a eleição legislativa, perdemos as autárquicas, na nossa região política perdemos 4 deputados em relação a 2011, perdemos as 3 câmaras municipais da nossa região e portanto, havia um quadro extremamente difícil de gerir a nível partidário na nossa região política. Ciente da situação e com olhos no futuro, propusemos, portanto, uma proposta capaz de reverter a situação encontrada. Sabendo também de antemão que há problema existente que já vem de trás, portanto, problema que desde as presidenciais de 2011, né, até hoje, que são problemas que infelizmente ainda persistem dentro do partido e que de certa forma perturbam o normal funcionamento dos órgãos do partido aqui na região Santiago Sul. Nessa perspectiva, nós, para encontrar não somente a melhor forma de organizar o partido, propusemos que é necessário, portanto, não somente a congregação das diferentes sensibilidades aqui em Santiago Sul, como também criar espaços de participação para todos os que querem dar a sua contribuição para o fortalecimento e coesão do partido, mas sobretudo também trabalhar a parte dos processos internos, das eleições, porque o grande problema reside nos processos internos, nomeadamente o problema das eleições. A região de Santiago Sul é composta por 7 setores, 3 municípios, né? Temos o município da Praia, Ribeira Grande, Santiago e São Domingos, e 7 setores. Praia, dada a sua dimensão, está dividido, portanto, em 5 setores, não é? Foi feita esta divisão precisamente para o partido estar mais próximo das pessoas e da sociedade. E nós entramos numa dinâmica de organização interna com as eleições a nível desses diferentes setores e houve claramente, portanto, aqui a direção nacional entendeu que deveria ser feito de uma forma totalmente diferente do que está estabelecido, portanto, nos estatutos. Daí começou, portanto, o problema interno portanto, com a direção nacional do partido. Mas depois da sua eleição, houve eleições nas tais regiões, nas 7 regiões? Não são regiões, são setores. Setores, portanto, perdão. Exato. Primeiramente, para clarificar, Santiago tem, portanto, 2 regiões. Tem a região Santiago Norte e a região Santiago Sul. Normalmente, a divisão política partidária que nós entendemos em 2009 é ilha-região. Dado, portanto, a dimensão e o peso político e populacional de Santiago, foi dividido, portanto, em 2 regiões, a região Santiago Norte e a região Santiago Sul, sendo certo que Santiago Sul, portanto, é composto de 7 setores, integrando Ribeira Grande e São Domingos. São Domingos e Praia, exato, não é? Começamos porque herdamos um partido aqui em Santiago Sul sem procedimentos, não é? Portanto, o PAICV, conhecido pela sua cultura organizacional,
o exemplo do modelo a nível de organização de natureza partidária em Cabo Verde, não só, não é? Mas, infelizmente, nos últimos anos não se tem dado a devida atenção, portanto, à questão da organização. E nós começamos pela parte, portanto, que podemos dizer soft, que é de preparação dos instrumentos, preparação dos regulamentos internos, para podermos criar as condições objetivas para suporte das eleições. Foi algo que nunca as comissões anteriores entenderam fazer, né? Nós entendemos porque há muito ruído à volta, portanto, do processo eleitoral interno. Entendemos que era necessário, sobretudo para dar a transparência ao processo eleitoral e criar também as oportunidades iguais aos candidatos que pretendem, portanto, concorrer a esses cargos. Infelizmente, aqui foi, portanto, o primeiro entrave, o primeiro ponto de divergência com a Direção Nacional, porque não entenderam que a Comissão Política Regional deveria seguir esse caminho e começamos, portanto, num diálogo interno com a Direção Nacional para explicar que é necessário, porque o nosso objetivo é, sobretudo, aliás, o nosso eixo de atuação é a sociedade, não é? Para podermos alcançar o nosso objetivo, era necessariamente organizar bem o partido, alicerces fortes, para podermos, portanto, avançar para a conquista a nível da sociedade. Portanto, a Direção Nacional do partido não quis que se realizassem eleições nestas tais regiões, setores. Sobretudo a metodologia, porque... Divergiram na metodologia. Na metodologia, não é? Certo. Portanto, há portanto, regras, normas estatutárias, né, que devem ser seguidas, né? Nós simplesmente seguimos as regras, as normas e, infelizmente, portanto, não concordaram com a metodologia que a Comissão entendeu implementar aqui em Santiago Sul. E a partir daí o caldo entornou-se? A partir daí começou, portanto, o diálogo para tentar resolver a situação. Mas é preciso dizer que sempre há posicionamento diferente, sobretudo quando há disputas internas, porque acaba, por certa forma, também determinar as forças internas dentro do partido. E a Direção Nacional, desde a primeira hora, portanto, a direção não concordou com a nossa candidatura, não é? Mas nós demos a resposta ao chamamento dos militantes aqui em Santiago Sul. Acabamos por ser eleito por uma maioria quase qualificada, 67%, não é? E estávamos preparados para começar a trabalhar e dar o partido aqui, fortalecer o partido aqui em Santiago Sul, não é? O que é que poderá ter estado na origem da não aceitação da vossa candidatura por parte da Direção Nacional? Portanto, é conhecido o meu posicionamento dentro do partido de forma frontal, não é? Sempre defendendo as causas, os princípios e valores do partido. E, nesta perspectiva, começamos a ter desentendimentos, não somente na metodologia, na abordagem das questões iniciais de funcionamento da Comissão Política Regional e acabaram, portanto, por ditar, de certa forma, portanto, ou agudizar ainda mais o desentendimento, a desconfiança da Direção Nacional com a Comissão Política Regional. Mas é para pontuar que, ciente, portanto, da necessidade de abertura que o partido precisa fazer aqui em Santiago Sul, sobretudo para ganhar também a sociedade, nós conseguimos congregar as diferentes vontades existentes dentro do partido, quando digo vontades, sensibilidades, e conseguimos, portanto,
congregar e montar uma equipa, portanto, não somente intergeracional, com muitas valências técnicas, profissionais, partidária, com experiências que, de certa forma, ajudaria o partido aqui a encarar os desafios futuros. Portanto, acredito que tem a ver, sobretudo, com a perspectiva e a determinação e a correlação de forças dentro do partido. Não é? Com a sensação que se fica neste momento é que a sua liderança, na perspectiva do Conselho Nacional, foi abaixo. Não, até porque o Conselho Nacional não tem competência para, portanto, deliberar qualquer matéria desta natureza. Quem é o órgão com competência? Portanto, temos a Comissão de Jurisdição e Fiscalização, portanto, regional, que infelizmente não existe, porque aqui é necessário de pontuar que estávamos no processo de composição da Comissão Política Regional. A Comissão de Jurisdição é eleita em Assembleia Regional. A Assembleia Regional não chegou a ser realizada, né, por razões... Desde fevereiro? Desde fevereiro, porque era necessário, primeiramente, eleições a nível dos setores para podermos eleger os delegados à Assembleia Regional. E, portanto, nós não conseguimos, porque realmente não realizamos as eleições, de modo que ficamos com um vazio a nível da região. Sendo certo que temos a Comissão Nacional de Jurisdição do PAICV, que tem competência, portanto, para dirimir as questões desta natureza. E qual foi o posicionamento deste órgão? Portanto, até este momento nós não conhecemos, não é? Portanto, houve somente um caso que a Comissão Nacional de Jurisdição deliberou, não é? Que é o caso, portanto, de impugnação de um grupo de militantes aqui do setor sul, não é? Mas até ainda nós não conhecemos a deliberação da Comissão Nacional de Jurisdição. E o que é que a sua liderança vai fazer com esta decisão da Direção Nacional, do Conselho Nacional, em recomendar eleições até setembro, em Santiago Sul? Primeiro, para dizer que é uma situação, não é uma situação normal. Não é uma situação normal, até porque nunca no partido aconteceu situação do tipo, não é? Para além de, independentemente do que ter acontecido internamente, não é? A queda de um órgão eleito democraticamente e, sobretudo, também com provas, factos, né, que mostram que a Direção Nacional tudo fez para isso acontecesse, mostra claramente que é uma situação preocupante, não é? Uma situação preocupante não somente para os militantes, mas sobretudo também para a sociedade civil, porque o PAICV é uma parte da sociedade também, não é? Portanto, acho e acredito que a sociedade quer o PAICV como um partido respeitador das regras do jogo democrático, não é? Para poder também ganhar a confiança da sociedade. Não está a ser neste momento? Portanto, os acontecimentos aqui na região mostram claramente que há um retrocesso. Há um retrocesso e a nossa luta é precisamente para a reposição da legalidade, do respeito dos estatutos, do respeito do jogo democrático e, sobretudo, também do respeito da vontade popular, da maioria. Portanto, em democracia, é o jogo da democracia, né? Portanto, a maioria governa e a minoria, portanto, tem de submeter, portanto, a maioria. E, infelizmente, na nossa região política aqui em Santiago Sul, isso não está a acontecer. Como é que ficamos agora com esta situação? Há uma liderança em funções que parte do princípio que tem legitimidade porque venceu as eleições. Há uma recomendação de um órgão superior do partido a que recomenda eleições e fixa um prazo para estas eleições acontecerem. Como é que fica? Nós agimos segundo o estatuto, não é? Portanto, primeiro para dizer que a Comissão Política
a Comissão Política é composta por 31 elementos, né? E desses 31 elementos, somente 6 elementos pediram a demissão. O que mostra em carta formal. Portanto, nós não recebemos a carta formal. Né? Pediram como? Portanto, Pediram a quem? Nós tivemos conhecimento via comunicação social. Né? Via comunicação social. Depois, posteriormente, enviaram via eletrónico, portanto, o pedido. Isso, portanto, mostra claramente que algo não vai bem, né? Porque há órgãos, primeiramente depois do pronunciamento dos órgãos, e que, evidentemente, efetivará, portanto, o ato, não é? Mas o mais grave é que desses 31 elementos, né, 6 pediram demissão e também 7 suplentes pediram demissão, né, que é inédito também, porque nem sequer os suplentes, né, tiveram a oportunidade de assumir o cargo, né? Portanto, portanto, é esta conta de 7 e 6 dá 13. 7, exatamente, né? E o ridículo... Ok, mas outra pergunta que eu quero colocar, se o órgão tem 31 elementos, se os setores não tiveram eleições, os setores também devem estar integrados nesta sua liderança? Precisamente, não é? Porque estatutariamente, não é? Portanto, os órgãos mantêm-se em efetividade até a assunção ou até a eleição dos novos órgãos eleitorais. E isso, portanto, nós estávamos num processo de renovação dos órgãos para mostrar que ainda nem sequer temos a composição definitiva da Comissão. Estes seis que enviaram correio eletrónico a pôr o cargo à disposição, foram escolhidos por si ou vinham dos setores? Portanto, dos 6, portanto, havia escolhidos por mim e havia, portanto, escolhidos de outra candidatura, não é? E havia outros que tinham duplicação de funções, não é? Portanto, escolhidos setorialmente e também escolhidos a nível, portanto, de vogais da Comissão, que foram eleitos no dia 12. Admitamos que a ordem superior da direção do Conselho Nacional prevaleça. O que vai acontecer? Nós acreditamos, portanto, que vai haver uma decisão justa, não é? Porque nós não cometemos primeiramente, nós não colocamos os estatutos em causa, não é? Cumprimos escrupulosamente os estatutos, os princípios e valores do partido e acreditamos que os órgãos, no caso específico, a Comissão Nacional de Jurisdição, irá, portanto, fazer a justiça e deliberar a favor, portanto, da Comissão de Jurisdição, a favor da Comissão Política Regional. Mas caso o Conselho Nacional, portanto, desculpa, a Comissão de Jurisdição e Fiscalização Nacional pronunciar contra o posicionamento da Comissão Política, ainda há um recurso que, eventualmente, podemos, portanto, ativar, que é o recurso ao Tribunal Constitucional, não é? Porque nós acreditamos que no Estado de Direito Democrático ninguém está acima das leis e das regras do jogo democrático. Só para perceber bem, há neste momento um recurso vosso a esta decisão? Portanto, da Comissão Política ainda não, mas militantes, portanto, chegou ao nosso conhecimento que há um recurso no Tribunal Constitucional. É lamentável porque, digamos, o partido sempre soube resolver as questões internas, sobretudo nos momentos difíceis, né? Infelizmente não foi o caso recente, né? Mas acreditamos ainda que vamos a tempo de rever e ver se realmente conseguimos... Esteve na reunião do Conselho Nacional. Sim. Um online da praça escreveu que, face às críticas, abandonou a sala. É verdade? Não corresponde à verdade. Portanto, a reunião do Conselho Nacional começou às 4, não é?
e terminou por volta das 9h e meia da noite. E por volta das 9, depois da intervenção, da minha intervenção, não é? E da intervenção também das pessoas que acabaram por intervir após a minha intervenção, e já estava na reta final, não é? Acabei por sair porque tinha compromisso familiar. Uhum. Portanto, não abandonou a Não reunião. abandonou. Como é que está o clima entre o presidente da Comissão Política Regional e a presidente do partido? Portanto, temos relacionamento institucional, não é? É claro que desde a primeira hora houve tentativa da nossa parte de diálogo, sobretudo na busca de solução para os problemas, não é? Enviamos, aliás, solicitamos a intervenção da Presidente no sentido de ajudar a reposição e o funcionamento dos órgãos que foram eleitos democraticamente, mas infelizmente, portanto, a resposta não foi positiva, porque da carta... Escusou-se a agir? Não. Ela? Portanto, ela reagiu. Escusou-se a agir em conformidade ao vosso pedido? Não, portanto, foi o que surgiu, ou o que resultou, até foi, portanto, uma boa iniciativa. Foi uma boa iniciativa no sentido de sentarmos à volta e discutir o problema. Só que chegaram a sentar-se? Chegamos a sentar. Portanto, tanto a direção da Comissão Política Regional Santiago do Sul e a direção nacional do partido, não é? Mas, infelizmente, a solução não foi a melhor. Portanto, e qual foi a solução, podemos saber? Portanto, a solução foi, logo após o encontro, né, a carta de demissão dos 6 elementos e mais 7 suplentes, não é? Porque nós entendemos que quando existe problema, não é, temos que conversar abertamente, né, das causas e analisar as soluções, não é? E fazer um compromisso, né, para pôr em prática e resolver os problemas que foram identificados. Não é? Por mais quanto tempo vai permanecer esse impasse em Santiago Sul? Acreditamos que estamos à espera do recurso que mandamos para o Conselho Nacional de Jurisdição, mas nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, né, segundo os estatutos, não é? E ver, portanto, cumprir o nosso mandato que o povo aqui em Santiago do partido deu, portanto, a nós. Portanto, está determinado a recorrer a todos os caminhos da legalidade para manter-se em funções? Não é questão de... Nós estamos a defender uma causa, estamos a defender a justiça e a verdade também, não é? E acredito que nesta caminhada temos tido apoios não somente internos dos militantes, né, mas da própria sociedade, não é? Que quer, sobretudo, que o PAICV resolva rapidamente o problema interno, mas, sobretudo, para focar também no seu trabalho, que é responder positivamente os anseios da sociedade. Como sabe, fomos eleitos para fazer uma oposição, também em Santiago Sul, tanto a nível do governo local aqui na cidade da Praia, como em Ribeira Grande, Santiago e São Domingos, mas infelizmente ainda nós não estamos em condições precisamente por causa do impasse existente, portanto, entre... Mas um partido com essas situações estará em condições de ser oposição construtiva? Não, acho que qualquer partido tem os seus problemas, não é? Agora, temos que resolver rapidamente esses problemas, não é? Acredito que sim, né? Vamos... A ideia e a nossa visão era ter, portanto, nesses 6 meses, agora, portanto, junho, julho, terminar todo o processo interno e focar, portanto, na oposição construtiva, capaz também de ganhar, portanto, a confiança da sociedade
trazendo, portanto, questões, defendendo os interesses, portanto, da sociedade. Mas, infelizmente, ainda não é possível, mas acreditamos que brevemente estaremos em condições de fazer o nosso papel que nos é reservado aqui. Os partidos vivem de vitórias. Muitas vezes as derrotas corroem os partidos internamente. O PAICV está a ser vítima desta derrota? Não, portanto, vitória e derrota fazem parte da democracia. Fazem parte, mas ninguém gosta de perder. Evidentemente, mas o PAICV, portanto, sempre esteve na linha de frente de desenvolvimento, desde a primeira hora até, portanto, recentemente e hoje, não é? Acredito que o país, tendo, portanto, os partidos políticos com bases fortes, acabam, de certa forma, ganhar também, porque é necessário, portanto, na oposição, um partido forte, capaz de fiscalizar a ação governativa da situação e também trazer, portanto, propostas inovadoras. E acredito que o PAICV tem potencial, tem capacidade de propor, de trazer, portanto, inovações capazes de ajudar ainda mais o desenvolvimento. O que falta dizer deste processo que ainda não foi dito por ninguém? Portanto, primeiramente, para dizer que a Comissão de Jurisdição, que até este momento tem tomado as decisões, a Comissão não existe, não é? Portanto, porque à luz dos estatutos, ela é eleita na Assembleia Regional, e esperar também o pronunciamento das impugnações e das queixas que são várias, que até este momento, portanto, não se pronunciaram sobre, portanto, essas queixas e denúncias. Portanto, estar e conhecer o funcionamento do partido para entender melhor o que está a passar internamente dentro do PAICV. Mas sendo certo que o que falta realmente, acredito que não somente o PAICV, mas qualquer outro partido, é o espaço de debate, espaço de diálogo, portanto, para todos que permitem a participação de todos e a contribuição de todos para o fortalecimento dessas organizações. Portanto, se não se resolver internamente, a sua liderança vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Portanto, primeiramente, para dizer que o presidente foi eleito, não é? Portanto, o presidente foi eleito, a comissão foi eleita. O presidente foi eleito, a comissão foi eleita. Portanto, o presidente, não é? Não demitiu. Eu vou exercer e vou cumprir o meu mandato. Dos 31 elementos, os 6 elementos que pediram a demissão, vamos, portanto, segundo o estatuto, ver e resolver, portanto, esse problema, não é? E, portanto, integrando suplentes. Integrando suplentes, né? Aqui, portanto, é para dizer o seguinte, não é? Nós ganhamos a nossa lista, mas infelizmente, não é? Na lista de suplentes, não é? Da comissão não consta nenhum suplente da nossa lista, que é inédito também. Então vai ter uma liderança com 2 cabeças? Não, porque... Se vai integrar da oposição, que concorreu contra si? Não, porque... Ganham vantagem, são suplentes, caem titulares, entram os suplentes. Sim, mas eu também, portanto, a nossa lista tem direito a suplentes, não é? Portanto, é segundo o método ontem, eu também, portanto, colocaria a maioria dos suplentes, não é? Mas acho que o que temos que resolver é o problema interno e de relacionamento entre a Comissão Política e a Direção Nacional. Porque não havendo clima político entre a Direção Nacional e a Comissão Política Regional, de certa forma, vai criar e vai fragilizar a nossa atuação enquanto partido na maior região política do país. Só para terminar, cogita demitir-se? Perdão, não percebi. Põe a possibilidade de demitir-se? Não, porque, repara, fui eleito há 6 meses atrás com uma maioria folgada, não é? Portanto, de quase 2/3,
67% num ambiente de concorrência, o que mostra, de certa forma, da aceitação do nosso trabalho, não é? Aqui em Santiago Sul. De modo que nós temos um compromisso com o partido, não é? Com os militantes aqui, e estamos prontos para cumprir o mandato que nos foi atribuído pelos militantes aqui. Agora, há também necessidade de dialogar com as direções, com as lideranças, e explicar o processo e ver se realmente conseguimos criar um ambiente favorável que permita, portanto, o desenvolvimento das nossas ações políticas aqui em Santiago Sul. Nelson, muito obrigado por ter vindo a este debate. Boa sorte. Ok, muito obrigado e agradeço também a TV. Muito obrigado. Conversamos com Nelson Centeio, presidente da Comissão Política do PAICV na região de Santiago Sul, que engloba Praia, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha. Este espaço de debate termina aqui. Estivemos com a TIVER, com a Rádio Dia e as nossas plataformas digitais. Assim que nos acompanhou, grato pela atenção e preferência. Até sempre. Estado de Nação 2017.